Febre reumática é uma doença considerada endêmica em países de desenvolvimento. Mas será que nos Estados Unidos ela nem existe mais? Como a desigualdade social pode interferir no panorama de uma cardiopatia? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. E hoje vamos com um belo viés literário. Em pleno século XXI, em um dos sistemas de saúde mais tecnologicamente avançados do mundo, em um país desenvolvido, deparamos-nos com um paradoxo inquietante: a persistência da febre reumática aguda e sua principal sequela, a cardiopatia reumática crônica, entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Em um estudo interessante publicado recentemente, os autores rompem com a percepção histórica de que essa enfermidade é um problema exclusivo de países de baixa e média renda. Essa suposição por si só revela uma das grandes armadilhas da epidemiologia moderna: confundir a ausência de dados com a ausência de doença. Tal como o poeta português Fernando Pessoa, que afirmava que o mito é o nada que é tudo, a cardiopatia reumática nos Estados Unidos tornou-se um mito clínico, tida como extinta, embora siga presente nas margens do sistema. A contribuição de estudos como esse, portanto, é dupla, científica e sociológica. A febre reumática aguda, como bem conhecida e já muito descrita na literatura, é uma doença autoimune pós-infecciosa desencadeada por uma infecção de garganta pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Embora a fisiopatologia seja bem compreendida, o risco de sua ocorrência depende fortemente do contexto social e econômico. Assim, o grau de privação socioeconômica da comunidade, medido por um índice composto, está diretamente associado à gravidade da cardiopatia detectada. E aqui reside uma das grandes virtudes dessa avaliação: a capacidade de transcender o biologicismo e abordar a doença como um marcador de desigualdade. Nos Estados Unidos, um país com acesso teórico universal à saúde infantil, via programas como Medicaid, ver a cardiopatia reumática afetar desproporcionalmente crianças negras, indígenas e de minorias linguísticas nos obriga a olhar além da clínica, para as condições de moradia, acesso ao diagnóstico precoce, alfabetização em saúde e barreiras culturais ao tratamento. Outro achado relevante foi que apenas 58% das crianças diagnosticadas com febre reumática aguda, recente ou cardiopatia reumática estavam em uso de profilaxia secundária com penicilina benzatina intramuscular, apesar dessa ser considerada padrão ouro pela American Heart Association. A justificativa mais comum para o não uso foi a preferência familiar, sugerindo que o desconforto da aplicação intramuscular frequentemente se sobrepõe ao entendimento do risco de recorrência. Essa informação ecoa com o conceito de letramento em saúde, que aponta a importância de capacitar pacientes e cuidadores a compreenderem as implicações de suas escolhas terapêuticas. A situação é análoga ao que ocorre no Brasil em regiões remotas da Amazônia, onde campanhas de profilaxia secundária esbarram em dificuldades logísticas e culturais. No entanto, nos Estados Unidos, essas barreiras são menos geográficas e mais sociais. O problema não é chegar até o paciente, mas sensibilizá-lo com base em confiança, linguagem e compreensão compartilhada da doença. Historicamente, a febre reumática aguda chegou a ser a principal causa de morte entre jovens de 5 a 20 anos nos Estados Unidos até o início do século XX. Com a revolução antibiótica e as melhorias de condições sanitárias, sua incidência caiu drasticamente. No entanto, a mortalidade capta apenas uma fração dos afetados e costuma ocorrer décadas após o diagnóstico. O foco excessivo na mortalidade, sem vigilância ativa na morbidade, favorece a invisibilidade. A cultura médica americana, altamente pautada em evidência e tecnologia, pode ter sido enganada pelo próprio sucesso. Como na clássica tragédia grega de Édipo, onde o rei tenta fugir de seu destino apenas para encontrá-lo no caminho que escolheu, a cardiopatia reumática parece retornar pelos flancos sociais esquecidos pelo sistema. Esse é um aspecto considerado um chamado à ação. A cardiopatia reumática não é uma doença do passado. Ela é, hoje, o reflexo da desigualdade não resolvida. Ao identificar as lacunas no tratamento, diagnóstico e vigilância, entendemos mais do que dados, enxergamos um espelho. Resta saber se os tomadores de decisão terão coragem de olhar para ele e entusiasmo de abrir as cortinas numéricas, como o IDH, e analisar as próprias mazelas sociais em seu entorno. Assim, o tal mito clínico seria atenuado, e com as palavras do poeta, assim a lenda se escorre, a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Agora vamos para alguns apontamentos finais.
É urgente implementar programas ativos de rastreamento de febre reumática e cardiopatia reumática em populações vulneráveis nos Estados Unidos, com base em critérios clínico e ecocardiográficos padronizados. Campanhas de educação voltados para famílias e profissionais de saúde sobre a importância da profilaxia secundária devem ser priorizados, considerando barreiras culturais e linguísticas. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club. E hoje, com o nosso programa Academy, orientado pelo Dr. Manuel Felipe, João Vinícius Hellensheim escreveu um excelente texto sobre a febre reumática e sua incidência hoje nos Estados Unidos. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! Valvecast.